pessoal, eu sou o professor Lauro Kozovitz e seja muito bem-vindo ao canal Active Science LK. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre ponteiros e principalmente ponteiro para função, que é um assunto importante. Vamos lá. Então imagine aqui, abrimos o CodeBlocks, criamos um programa bastante simples, né? Declarei uma variável float, ou seja, uma variável real, valendo 16.45. Chamo a função testa A, o valor A é copiado para a variável número. Essa variável número recebe um incremento de 0,55, ou seja, deveria passar esse número para 17. O número vai passar para 17. Porém, se colocarmos para imprimir o valor de A, que é o que acontece nessa linha daqui, vamos ver que o valor permanece em 16,45. Na verdade, você está vendo aqui um 001, é um erro de arredondamento. Então, se você quiser ter precisão, você pode trocar o seu programa de float para double. Então, aqui na hora de imprimir, em vez de float, coloca long float, que é um double. Tá? Então, voltando a repetir, nós temos aqui o 16.45. Como fazer, então, para poder retornar o valor modificado? Imprimir o valor de A modificado, ou seja, o valor vai e volta. No assunto de ponteiros, e na linguagem C, nós já vimos que os valores de retorno da função C, que é esse tipo int aqui, normalmente é utilizado para retornar verdadeiro ou falso, se o valor de retorno da função, se a função foi bem sucedida ou não, se é maior, se é menor, se é igual, enfim, para códigos de erro, para resultados simples da função, não para retornar o que a função faz. Então, por isso, nessa linguagem C, uma linguagem antiga, uma linguagem da década de 70, mas extremamente usada ainda hoje, você necessita de ponteiros. Então, o que você precisa fazer para que esse número volte? Primeiro, você, ao invés de passar o A, você passa o endereço onde essa variável está em memória, usando o e-comercial aqui. Para receber, você cria o ponteiro. Então, você vai ter double asterisco número. Número não é mais um real. Número aqui é um ponteiro para onde essa variável está. No caso, essa variável está hospedada na variável A da função main. E agora, para você mudar o conteúdo da variável A, da variável apontada por número, você faz. O conteúdo apontado por número recebe o conteúdo anterior da variável apontada por número mais 0,55. Então, ao executar isso, nós temos o valor de 17, que é como nós esperávamos, tá ok? Porque o A foi manipulado aqui na função, através desse apontamento pelo ponteiro, né, evidentemente, e veio modificado. Agora vamos para os ponteiros para a função. O que seria isso? Da mesma forma que existe um ponteiro para dados, e você até pode criar, se você quiser fazer dessa forma, typedef, definição de tipo. Então eu quero chamar isso aqui de pdouble. Vamos dizer que double asterisco é a mesma coisa que pdouble. Ou seja, estamos criando o tipo pdouble e dizendo que o tipo da variável número é pdouble. Então isso aqui é só um artifício, só que a princípio não ajuda muita coisa, tá? Mas enfim. Só que utilizando, vamos limpar isso aqui. Utilizando isso aqui, no caso de ponteiros para funções, fica bem mais fácil entender, ou pelo menos bem menos difícil de compreender como funcionam esses ponteiros para funções. Então vamos ver esse exemplo que está aqui. Imagina que eu tenho uma função soma que recebe o número real e o número inteiro. E o resultado, evidentemente, como o nome já diz, é a soma de A mais B, e vai retornar esse valor float. Temos também o float A e B, e o resultado, a multiplicação de A para B. Então vamos ter aqui o 3 vezes 4, 3 mais 4, que deve dar 7, e 3 vezes 4, que deve dar 12. Tá? Observe, eu estou chamando a função opera, e essa opera tem dois parâmetros conhecidos. Ou seja, eu tenho aqui
A princípio eu vou passar aqui um float, vou passar aqui um inteiro, e aqui um terceiro parâmetro, que é operação OP. E o resultado vai ser o resultado dessa operação. Ora, que operação OP é essa aqui? É o que aparece aqui em cima. Eu defini um tipo, vamos diminuir um pouco aqui para a gente conseguir ver o conteúdo. Um type def dizendo que operação, na verdade, é isso tudo que está aqui, ou seja, operação passa a ser um ponteiro para uma função que recebe um float e um int, retornando um float, como aparece aqui. Então, você pode, lá na função main, fazer a chamada da função opera e passando uma função que vai fazer essa operação propriamente dita, ou seja, OP, na verdade, vai ser um ponteiro para essa função. Então, quando eu escrevo só soma, eu estou passando qual a função que eu quero usar. Quando eu escrevo multiplica, eu quero usar a função multiplica. Então, OP aqui, essa variável ponteiro, vai operar sobre dois parâmetros, sendo o primeiro float e o segundo int, tá? E aí vai fazer o resultado dessa operação. Então, observa aqui, executando, temos lá como a gente esperaria. Tá? No primeiro caso, eu fiz uma soma, no segundo caso, uma multiplicação. Tá? E isso é bastante interessante. Em breve, vamos mostrar um outro vídeo mostrando a aplicação, uma aplicação muito importante desse ponteiro para funções, que significa você passar como parâmetro não um dado, não uma variável, um inteiro, um real, um caractere, mas sim uma função. E essa função vai ser manipulada como se fosse uma variável. Esse OP que está aqui, qual o tipo dela? O tipo dela é o ponteiro para uma função. Então, quando eu fizer OP passando os parâmetros A e B, a função que foi passada para o parâmetro, seja soma, seja multiplica, será invocada com os respectivos parâmetros, com o respectivo lógica de uso. E como é que eu faço isso? Onde é que está a complicação disso? Complicação é essa uma única linha aqui que define isso. Ou seja, eu vou dizer que o tipo operação, esse que está aqui, tá? É o quê? É um ponteiro para uma função que retorna um float e recebe como argumento float int. Se eu quisesse um terceiro argumento, vírgula, terceiro argumento. Se eu quisesse retornar uma outra coisa, por exemplo, retornar uma mercadoria, você coloca type def mercadoria, asterisco, o nome do tipo que você quer criar. Ok, pessoal? Então faça um teste, digite isso aqui, experimenta, brinque um pouquinho, que aí você aprende. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Por favor, para dar relevância ao canal, clique no joinha, dê um like, tá? Se você ainda não é assinante do canal, faça a assinatura do canal. E é importante que não é fácil construir esses vídeos, né? Divulgar esses vídeos. É importante que você aumente a relevância do canal, para que outros alunos, outras pessoas possam aproveitar esse conhecimento e tirar essas dúvidas. Coloque seus comentários também, qualquer pergunta, etc. Havendo oportunidade, eu vou poder responder para vocês. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.